Acho que o plano Biden talvez seja um dos maiores garotos propaganda do livro do Ciro Gomes. Fala galera, tudo bem? Vim aqui comentar com vocês o livro do Ciro Gomes, publicado do ano passado, chamado Projeto Nacional, O Dever da Esperança. O Ciro divide o livro em 3 partes. Começa com um diagnóstico baseado não apenas na abordagem desenvolvimentista para pensar um projeto nacional, mas ele faz uma visão panorâmica da história que eu considero bastante adequada para o período a que ele se propõe a analisar, que é a partir dos anos 30, e a mudança das nossas aspirações de desenvolvimento como nação e apontando também os limites da capacidade que a gente teve de executar essas ideias, de executar esse plano de construir as etapas superiores da nossa cadeia produtiva para nos livrar da dependência que a gente historicamente teve com relação a produtos que vinham de fora. Eu acho que ele aponta adequadamente a ideia que nós sempre estamos tentando escapar de um sistema que usa poupança externa, né, usa empréstimos estrangeiros para fazer investimentos aqui em setores de infraestrutura, em setores que acabam muitas vezes não gerando os dividendos em termos de exportações que a gente precisa para financiar ou, de certa maneira, validar as aspirações de consumo que a gente tem. E esse é um ponto-chave para o Ciro. O livro foi publicado em abril do ano passado, né? Então abril de 2020, bem ali no início da pandemia. O Ciro chega a mencionar, né, fazer ali uma espécie de adição no início do livro falando sobre a pandemia, mas o livro envelhece bem. Ele é um livro que 1 ano depois eu acho que ele está ainda mais preciso em termos de diagnóstico, em termos do seu alinhamento com uma nova ordem de coisas que foi se consolidando conforme a pandemia foi mostrando as suas facetas mais desafiadoras mundo afora, que é a presença do Estado, que é a importância de um instrumento de coordenação, indução e muitas vezes até intervenção direta no âmbito da produção para conseguir adequar o provimento das necessidades da sociedade a um determinado momento. E a gente está vivendo o momento das externalidades. A pandemia, a questão ambiental, coloca todo um conjunto de novos desafios que certamente não podem prescindir de planejamento, prescindir de uma organização. E para isso a gente precisa de um projeto. Por vezes eu sinto que o livro do Ciro se perde um pouco em algumas questões associadas ao financiamento e tem uma certa, eu acho que, apego à ideia de poupança, como se fosse um conjunto de recursos financeiros ou monetários que estão disponíveis para a gente poder fazer investimento. Eu acho que essa é uma leitura equivocada do processo econômico, mas eu também entendo que o Ciro está no caminho correto. Uma leitura um pouco mais sintonizada com o que a gente vem discutindo, inclusive o André Lara Rezende, com que o Ciro já participou de alguns debates. O que a gente precisa é um sistema financeiro que olhe para o futuro. E essa ideia está presente no livro. Então, quando ele comenta, inclusive, a reforma da Previdência, em que ele diz que a gente precisa transformar um sistema deficitário num sistema que financie ou que, né, gere crescimento e desenvolvimento, o foco é exatamente esse. Então você não precisa ter uma poupança prévia articulada para poder investir. O que você precisa é garantir que a riqueza acumulada vá validar e vá sustentar investimentos na economia do futuro, numa economia que ainda não existe, e não apenas validar a estrutura econômica já vigente. E isso, então, passa um pouco pelo financiamento do investimento, que eu acho que o livro toca muito bem. Além disso, na segunda parte do livro, que eu considero o capítulo 4, né, então a primeira parte do diagnóstico é o 1, 2 e 3, a segunda parte é em si o projeto de desenvolvimento, que é o capítulo 4, e a terceira parte é um pouco referente ali a algumas reformas e a questão da nova esquerda, né, o que seria necessário para a gente concluir esse plano.
E o livro em si, eu acho que ele é muito articulado em oferecer várias dimensões de análise que não me cabe aqui ficar detalhando, eu não quero substituir, evidentemente, a leitura do livro. Então é apenas uma provocação para quem tiver interesse em conhecer. E eu acho que vale a pena ler do início ao fim. É um livro fácil de ler, você lê em algumas horas e realmente vale a pena. Em termos do Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Ciro define essencialmente 4 ou 5 grandes dimensões. Eu queria focar na dimensão da política industrial, que é exatamente aquela que eu já venho analisando aqui há algum tempo, né, nesse livro que eu escrevi com o Paulo Gala, Brasil, uma economia que não aprende. Eu acho que o projeto do Ciro se encaixa bem com o que a gente coloca nesse livro, que é a necessidade de a economia voltar a aprender para que ela consiga participar do campeonato mundial da produção, que é o comércio internacional. Mas aí a gente entra, né, para ganhar o campeonato e não apenas para fazer aquela participação simbólica, que é o que a gente vem fazendo, oferecendo produtos de baixíssimo conteúdo tecnológico, de baixíssima transformação. E essa é a preocupação essencial do Ciro, é promover uma reindustrialização do país que seja capaz de produzir bons empregos que respeitem o meio ambiente e ao mesmo tempo elevem as pessoas da pobreza. Nesse sentido, eu acho que o Ciro identifica bem os 4 grandes setores, que são petróleo, gás, bioenergia, um setor, depois o setor de saúde, né, o nosso sistema industrial da saúde, o complexo industrial da saúde, que eu venho chamando de a nossa segunda dimensão de defesa nacional, que é a defesa biológica, né, que é justamente se defender de ataques de micro-organismos, como é o caso atual aí que a gente está vivendo, né, do coronavírus. São uma série de questões associadas à epidemiologia, e o sistema de saúde pode fazer isso muito bem. Depois o setor de defesa, no qual ele inclui o aeroespacial, né, Embraer e uma série de outras atividades em que o Brasil já tem uma certa competência tecnológica e poderia muito bem desenvolver. E finalmente a agroindústria, que não é pop nem é tudo, mas ela é certamente muito importante para que a gente consiga continuar mantendo, né, essa dianteira que nós temos na produção de alimentos. Toda a questão é sempre como orientar a produção para o desenvolvimento e não em si eleger setores que são mais ou menos meritórios do nosso respeito. Tá? Eu sempre defendo que a agroindústria é muito importante. O problema que o professor Bresser Pereira vem analisando em vários textos, e a inspiração dele certamente está no livro do Ciro Gomes, é a gente acabar canalizando muita energia social para determinados setores que empregam pouco, causam danos ao meio ambiente e não conseguem garantir um nível adequado de sofisticação tecnológica e do que a gente chama de autoalimentação da tecnologia, que em geral é produzido pela indústria. Então, adensar as cadeias industriais não tem a ver com fazer chão de fábrica por todo o país. Tem a ver com uma divisão de tarefas que é integrada dentro de um sistema produtivo, que permite a gente ganhar níveis crescentes de sofisticação. E com isso a gente oferece empregos que usam menos energia muscular, né, força bruta, e mais energia intelectual na renovação de processos, na melhoria de mercadorias, na melhoria de serviços, e com isso a gente vai empregando pessoas em empregos cada vez melhores. E essa sim é o que o Mangabeira Unger, no prefácio, chama de um produtivismo inclusivo, que está na base um pouco da crítica que o Ciro faz aos governos do PT por eles terem incluído as massas nas correntes de consumo, mas não terem logrado, né, êxito em inserir as massas numa corrente persistente de desenvolvimento na forma de empregos e de uma economia vibrante do ponto de vista inovativo, do ponto de vista do crescimento. Eu não vou gastar muito tempo com o diagnóstico, acho que o livro vale a pena para vocês lerem esse diagnóstico, mas eu queria passar para a parte final do texto, que é quando ele vai discutir as reformas e também a nova esquerda. Então o Ciro é favorável a fazer um conjunto de reformas muito amplo, desde a parte política até a reforma educacional, passando pela reforma do nosso sistema de saúde, pela Previdência, que é
certamente, na minha visão, a melhor reforma da Previdência que a gente poderia esperar para o nosso país, e não essa que acabou sendo aprovada, que reproduz uma série de desigualdades no bojo do Estado e acaba desguarnecendo uma série de pessoas, né, de categorias que precisariam de maior proteção e acabaram sendo jogadas, né, numa vala comum aí de aposentados com precaríssimas condições de ter uma terceira idade razoável, uma terceira idade com dignidade. Depois dessas reformas, o Ciro discute algo que para mim é fundamental, que é a questão dos aspectos políticos e sociais dessa transformação. Muito bem, a gente tem mapeado então ali o horizonte das reformas, mas ele pergunta quem que vai fazer? Então a classe política precisa estar sintonizada com essas mudanças, a gente precisa ter um empresariado capaz de não apenas reproduzir padrões antigos, extrativistas, rentistas, que já estão bastante acomodados pelos mecanismos da política econômica, mas criar um empresariado capaz de olhar para o futuro, um empresariado capaz de lutar por algo que vai demorar um tempo para aparecer, né? A inovação ela não vem do dia para a noite. Então, para isso, ele propõe uma integração maior entre governo, empresariado e as universidades, para que a gente consiga caminhar na direção da criação de um sistema de inovação. O Brasil nunca conseguiu produzir a devida integração dos seus institutos de pesquisa com as empresas. O Brasil é dos países em que as empresas menos investem em inovação, em patentes, e isso tem um motivo que eu não acho que seja apenas culpa das empresas, né? Eu acho que isso tem a ver com o ambiente regulatório, com o ambiente econômico que nós geramos aqui. Por isso que um projeto nacional é importante, porque a gente entra numa situação de impasse em que, dentro da teoria dos jogos, um agente só age quando o outro agir, porque as ações precisam ir avante de maneira coordenada. Então é preciso que algum agente tenha a capacidade de induzir o processo para que todos os outros, né, vão junto também e consigam produzir aquilo que só pode ser produzido pela articulação simultânea de todos os agentes envolvidos, nesse caso a universidade, governo e empresas. Então, eu acho que nesse sentido o livro envelhece bem. Quando eu digo envelhece é porque ele foi produzido antes ou no meio de um cataclismo social e sanitário, mas eu acredito que grande parte das suas ideias tenham passado muito bem por essa crise e tenham ganhado, na verdade, notoriedade e clareza. Alguns pontos que eu queria pontuar na forma de uma crítica amigável ao livro e o que ele traz para a gente tem a ver, talvez, com questões que pareçam menores, mas eu acho que são importantes de a gente pontuar, porque eu acho que elas enriquecem o debate, né? Então a primeira tem a ver com essa ideia que me parece, eu vou colocar implícita ali, me parece que o Ciro dança um pouco com essa ideia, que é a questão da poupança prévia de longo prazo. Tá? Então eu acho que o conceito de poupança que seria mais ajustada ao entendimento do PND tem a ver com a poupança no sentido real. Ou seja, depende da forma como a gente aproveita as riquezas naturais, as riquezas humanas, né, o potencial inovativo que a gente tem. Com 33 milhões de pessoas subocupadas, eu acho que essa é a real poupança que a gente tem que mirar. Ou seja, tem mais de 3 dezenas de pessoas que poderiam estar trabalhando em prol do desenvolvimento econômico. E mesmo quando a economia retornar, quando ocorrer a retomada, a economia não vai produzir empregos de boa qualidade para todas essas 3 dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. E essa é uma poupança de recurso, porque a gente poderia muito bem utilizar essa mão de obra em outro lugar para construir os novos setores. Depois, a questão da auditoria da dívida pública, eu acho um desperdício de energia, me parece ser algo similar ao que o Bolsonaro defendia a caixa preta, né, do BNDES. Eu acho que a auditoria da dívida já ocorre, é incrivelmente transparente. Isso não exclui, evidentemente, um ou outro processo mais, vamos dizer, obscuro, escuso que tenha ocorrido no passado e que mereça, né, uma investigação por parte do Ministério Público. Mas me parece que fazer uma auditoria genérica, super vaga sobre a dívida pública vai produzir bastante calor e pouquíssima luz, na minha visão.
Novamente, eu posso estar errado, mas eu acredito que a gente pode usar melhor a nossa energia de fiscalização, controle e acompanhamento, identificando adequadamente os nexos entre política fiscal e política monetária, para que a política monetária, por exemplo, não produza custos excessivos na parte fiscal, e isso requer, né, um regime de política monetária que seja amigável ao desenvolvimento e não apenas focado na questão do controle de preços, no controle da inflação. O segundo ponto é essa questão do gráfico em pizza, que o Ciro utiliza, da auditoria cidadã da dívida, que assim, tem um efeito político, ele é persuasivo porque chama a atenção das pessoas, mas eu acho que o Ciro tem um poder de argumentação muito grande que prescinde, né, de utilizar um artefato como esse, que olha apenas um dos lados do orçamento, né, olha apenas o lado do gasto e não olha o lado de como o governo está obtendo esses recursos, e uma parte importante, né, desses recursos financeiros é feita via rolagem de dívida. Então, novamente, são coisas pequenas, mas que por vezes elas acabam interditando um pouco o debate técnico que o livro é tão rico em promover. Eu acho que o livro pode passar sem isso. Eu acho que esses pontos eles não enriquecem em nada a análise que o Ciro faz, que já é tão rica. Depois, um outro ponto importante é a questão do consumo, que o Ciro coloca um pouco a necessidade de a gente tentar alterar os padrões de consumo para respeitar o meio ambiente. E eu acho que essa é uma questão difícil de a gente fazer do lado da demanda. Eu acho que, em geral, a gente tem que trabalhar mais pelo lado da oferta, buscando processos produtivos mais amigáveis ao meio ambiente, para que a gente consiga, então, direcionar o poder do consumo, que é muito importante para o desenvolvimento, numa direção que seja menos agressiva ao meio ambiente. E, por fim, o Ciro tem, nesse livro, ele deixa transparecer, eu imagino que talvez esse ano que passou, ele possa ter flexibilizado um pouco a visão dele com relação à questão fiscal. Então, o Ciro ele diz até em certo ponto do livro assim: sou obrigado a lembrar, antes de tudo o que tenho a dizer, que meu compromisso como gestor com a sanidade fiscal é inquestionável. E o ponto que eu queria provocar quem estiver aqui, né, nos observando, é que a sanidade fiscal, ela, como a solvência de qualquer empresa ou como a solvência de qualquer família, ela depende do prazo em que ela pode ser obtida, conquistada e preservada. Então, quando a gente fala de não ter déficit, isso pode até funcionar no nível dos estados, né, em que você tem ali um escopo de atuação da administração pública mais restrito, e você não tem um Banco Central, você não tem um Tesouro Nacional e você não tem que acomodar os conflitos interestaduais pela disputa, né, ali os conflitos por mais arrecadação, porque a arrecadação é altamente dispersa, desigual, mal alocada. Então o governo federal, por meio do Fundo de Participação de Estados e Municípios, vai realocando essa arrecadação de maneira a tentar diminuir um pouco as desigualdades entre as unidades federativas. Todavia, quando você está falando do governo federal, esse prazo de ajustamento fiscal, eu acho que ele é um pouco mais elástico do que o Ciro tende a colocar aqui. Isso acaba gerando uma certa dissonância no argumento dele com relação à capacidade de a gente sair do nosso atual, vamos chamar assim, mau equilíbrio de desenvolvimento. Porque se a gente quiser criar novos setores, a gente vai precisar encontrar algum espaço de flexibilidade financeira, note, financeira, para poder viabilizar esses outros setores. E isso pode ser feito seja por meio dessa agência de investimentos públicos que o André Lara Rezende no ano passado sugeriu. Na verdade, ele começou a sugerir isso em 2018, e o professor Bresser e o professor Nelson Marconi vêm sugerindo como uma forma de você usar o Banco Central para financiar investimentos apenas em infraestrutura. Independentemente do mecanismo, eu acho que o mecanismo pode ser selecionado de acordo com a coalizão política que se formar num eventual governo progressista que tenha, né, esse viés de desenvolvimento, seja o Ciro ou seja qualquer outro concorrente que venha a vencer as eleições com esse projeto de nação. Me parece que a questão se resume muito mais ao que a coalizão política vai ser capaz de produzir, porque
como ocorreu com o plano Biden, e eu acho que o plano Biden talvez seja um dos maiores garotos propaganda do livro do Ciro Gomes, é a capacidade que o projeto tem de angariar a atenção do sistema financeiro. Então o plano Biden, ele diz muito claramente para o sistema financeiro, quem vai financiar e quem vai pagar sou eu. E vários agentes do mercado financeiro estavam loucos para pegar o dinheiro que o próprio sistema financeiro recebeu do Banco Central americano e aplicar em projetos de infraestrutura que o plano Biden está capitaneando. E o Biden falou, não, eu não vou colocar o seu dinheiro aqui, esse plano é público. Isso me sugere, é óbvio que tem várias complexidades aqui no meio, mas me sugere que se um plano for bem articulado, e eu acho que o aspecto da sanidade fiscal que o Ciro fala, ele é importante de maneira persuasória, oferecer uma capacidade de pagamento que seja adequado ao tipo de investimento que está sendo feito. Isso é perfeitamente possível de se fazer por uma série de instrumentos que estão disponíveis na economia. Ou seja, não precisa ser apenas empresas estatais, não precisa ser apenas o Estado fazendo os investimentos, porque em geral o Estado contrata o setor privado para fazer. Tudo depende de como vai se articular o plano como um todo. E aí, se o plano for bem organizado e conseguir ser vendido adequadamente para as coalizões políticas e sociais que estão ali recebendo aquele plano, é bem possível que haja capacidade financeira de executar esse plano. O Ciro faz uma sugestão que eu entendo ser importante, que é utilizar talvez o maior ativo que nós temos hoje, que são as reservas internacionais, como um colateral, ou seja, como forma de a gente capitalizar o novo banco de desenvolvimento lá dos BRICS, para a partir dele conseguir financiar projetos de investimento público aqui no Brasil de uma maneira mais barata. E com isso aliviaria uma série de outras pressões fiscais que a gente tem. A única coisa nesse sentido que eu queria apenas colocar como crítica, uma crítica certamente amigável ao texto, é essa necessidade de a gente trabalhar os prazos de uma maneira mais compatível com aquilo que os investimentos de longo prazo requerem, né? Que são investimentos mais longos que não se acomodam adequadamente ao anseio de retornos mais imediatos por parte do mercado financeiro. Em outras palavras, você pode almejar a sanidade fiscal sem com isso aplicar terapias de choque fiscal, como é o teto de gastos, né? Que são terapias muito, vamos dizer, abruptas, que quando encontram um país com tamanhas necessidades como é o nosso, podem produzir mais dano do que benefício, ainda que equilibrem o orçamento eventualmente. Mas como fica muito claro, eu acho, na discussão que o Ciro faz, o orçamento pode ser equilibrado com maior arrecadação e pode ser equilibrado com menor gasto. Eu iria além na avaliação que o Ciro faz. Eu acho que a gente precisa de uma melhor tributação, ou seja, uma distribuição mais adequada, e a gente precisa de uma composição do gasto mais adequada. A minha diferença com o programa que o Ciro nos apresenta é que o caminho para essa composição não necessariamente precisa ser feito num espaço muito curto de tempo. Eu acho que a gente pode crescer, e o mero crescimento econômico por meio da aplicação dos recursos de maneira racional, de maneira eficaz dentro de um projeto de desenvolvimento, pode, por meio do crescimento, realocar as proporções que cada despesa vai ter no orçamento como um todo e a participação relativa dos setores. Ou seja, se a gente investir muito na indústria, você não precisa diminuir o tamanho da agricultura. Ao investir mais na indústria e a indústria recobrar o seu tamanho e a sua participação no PIB, automaticamente a participação, por exemplo, de setores primários exportadores vai se diminuir. Isso é mais fácil do ponto de vista político, porque não requer que setores diminuam de tamanho. Ao mesmo tempo, eu acho que dá uma racionalidade para o processo que é muito importante. Então, esses são alguns pontos que eu queria levantar para vocês. A discussão não acaba aqui, certamente essa não é uma resenha definitiva do texto, mas eu acho que é um bom ponto de partida para quem quiser acompanhar
né, os próximos momentos desse debate, principalmente o ano que vem, em que o Projeto Nacional de Desenvolvimento vai estar sob o crivo da população no pleito de 2022. Eu acho que é muito importante ler o livro do Ciro Gomes, que certamente é o melhor livro para discutir o Brasil que saiu nos últimos anos, vindo de um político, né, de alguém que tem aí uma ampla experiência de prática política, sem perder uma fantástica e admirável capacidade de articulação teórica e histórica dos nossos desafios. Fiquem muito bem, a gente se vê na próxima e não se esqueçam, no domingo o Ciro estará conosco no Conexão Xangai. Um grande abraço.